Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e essa é mais uma aula Descomplicando a Matemática. Nessa aula a gente vai falar sobre radiciação de números inteiros. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza gente? E principalmente se vocês tiverem dúvidas, comentem! Bom pessoal, então nessa aula a gente vai falar da sexta operação com números inteiros, né, que é a radiciação. Lembrando que radiciação é aquela operação que envolve as raízes, né? Mas a própria palavra raiz ela tem origem numa palavra que parece mais com radiciação do que com raiz, que é a palavra radix, né? A palavra radix quadratum do latim quer dizer lado do quadrado. Radix quadratum, que do latim significa lado do quadrado. Bom, então só para a gente contextualizar isso, né? Você tem um quadrado aqui com área de 16 metros quadrados, a área é essa superfície que está pintada aqui, né? E antigamente se escrevia assim, ó, radix quadratum, meu latim também enferrujado, radix quadratum 16 equale 4. O que quer dizer isso? Radix quer dizer lado. Então, o lado do quadrado de 16 é igual a 4. Então, se você observar, aqui a gente tem um quadrado, né, que tem 16 de área, e o lado dele vai ser 4, porque a gente sabe que 4 metros vezes 4 metros dá 16 metros quadrados. Só que aí na matemática a gente vai simplificando, né, essas frases maiores. Então, isso daqui acabou se tornando radix 16 equale 4. Aí passou um tempo, eles inventaram um símbolo para o sinal de igual. Então ficou radix 16 é igual a 4. Aí depois abreviaram a palavra radix e ficou rad 16 é igual a 4. E por fim ficou r 16 é igual a 4. Se você observar esse R, ele se parece com o símbolo, que na verdade é o R que deu origem ao símbolo do radical, que é esse símbolo aqui. R16 é igual a 4. Isso aqui é um R minúsculo, né? Só que daí eles fizeram o grandão, colocaram o 16 aqui dentro e ficou desse jeito. Então aqui é só para a gente relembrar a origem do símbolo. Agora vamos para a radiciação de números inteiros mesmo. Bom pessoal, então só para a gente ter mais um exemplo aqui, a gente tem a raiz de 144, é uma raiz quadrada, porque a gente não coloca nenhum número lá no nosso símbolo da raiz. O símbolo da raiz a gente chama de radical, esse símbolo que parece o R minúsculo. O número que está lá dentro é o radicando. E a resposta se chama raiz. Agora, quanto que é a raiz de 144? A gente sabe que quando a gente está calculando raízes quadradas exatas, né, de números inteiros não negativos, né? Então números inteiros como o 144, que é um número não negativo, é um número positivo. O zero também é não negativo, né? E não é positivo, mas ele também entra nessa história de números não negativos. O resultado é um número que multiplicado por ele mesmo deu 144. E aí se você procurar, você vai descobrir que é o 12. Então o 12 é a raiz de 144, certo? Ele é o resultado da raiz de 144, tá? O resultado se chama raiz. Pessoal, como a gente está falando de números inteiros, é importante a gente dizer o seguinte, que raízes, por exemplo, de números negativos, elas não existem. Por exemplo, se eu colocar aqui, raiz de 25. A raiz de 25, a gente coloca na matemática esse símbolo aqui, que quer dizer não existe. Por que não existe para os números inteiros? Porque não existe um número inteiro que multiplicado por ele mesmo dê menos 25. Aí você vai falar, professor, e o 5? Na verdade, quando você calcula a raiz do 25 positivo, ela vai ser igual a 5 ou menos 5. Você tem duas respostas inteiras para a raiz de 25 positivo. Agora, por que isso acontece? Porque a gente sabe que 5 vezes 5 é igual a 25, que é o nosso radicando, e a gente sabe também que menos 5, isso a gente já aprendeu agora nos números inteiros, que menos 5 vezes menos 5 também dá mais 25. Porque na multiplicação, menos com menos dá mais. Então você vai perceber que nunca existe um número que multiplicado por ele mesmo dê negativo, e por isso não existe raiz de radicando negativo, tá? Então, vamos escrever essa observação aí.
Então eu coloquei essa informação ali, gente. Ó, presta atenção que ela está mais completa aqui. Ó. Não existe raiz quadrada de radicando negativo. Então não existe raiz quadrada de radicando negativo no conjunto dos números inteiros. Por que eu coloquei no conjunto dos números inteiros? Porque lá para frente, no futuro, no terceiro ano do ensino médio, vocês vão aprender que existe um outro conjunto numérico maior do que o dos números inteiros, que se chama números complexos, e aí vai existir a raiz quadrada de radicando negativo. Só que, gente, por enquanto, até lá, até o segundo ano do ensino médio, que tem chão, tem um tempão ainda, você sempre vai dizer que isso aqui não existe, tá? Raiz de negativo não existe. E raiz de positivo, ela dá o valor e o próprio valor negativo. Tudo bem? Outra coisa importante da gente observar é que só existe raiz exata de números quadrados perfeitos. Então vou escrever isso também. Então olha lá, só existe raiz quadrada exata de números quadrados perfeitos. Aí você vai perguntar, mas quais são esses números quadrados perfeitos, né? Vamos relembrar eles? São os resultados de números naturais elevados ao quadrado. Vamos ver aqui na coluna da esquerda, vou apagar ela. Bom, então vamos escrever alguns números quadrados perfeitos, tá? 1 ao quadrado dá 1, então o número 1 é um número quadrado perfeito. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25. Então a gente tem esses números quadrados perfeitos. Aí a gente dá um pulinho aqui, porque eu não vou fazer todos eles, só para vocês verem outros. Ó, 9 ao quadrado dá 81, 10 ao quadrado dá 100, 11 ao quadrado é 11 vezes 11, que dá 121. Se você fizer um rascunho aí, você vai ver que é isso mesmo. E 20 ao quadrado, cuidado que não é 200 não, tá? 20 vezes 20 dá 400. E, gente, por aí vai. A gente tem uma lista enorme de números quadrados perfeitos. Tem umas curiosidades que a gente pode ver nos quadrados perfeitos que é muito interessante. A gente pode montar essa lista por potenciação, como eu fiz aqui com vocês. Ou se você quiser, tem uma outra opção que é, você começa escrevendo o número 1 e aí você vai adicionando números ímpares. Ó, 1 mais 3, 4. 4, qual que é o próximo número ímpar depois do 3? É o 5. Então 4 mais 5, 9. Aí 9 mais 7, que é o próximo número ímpar, 16. 16 mais 9, 25. Por exemplo, um que eu não coloquei aqui, 25 mais 11, daria o 36, que é o resultado de 6 ao quadrado. Ficou meio atropelado aqui, mas é isso, ó. 6 ao quadrado. E aí a gente vai, né? Por exemplo, ó, do 100 até o 121, que são seguidos, né, do 10 para o 11, aumentou 21, tá vendo? Ó, um número ímpar. O próximo aumentaria 23. Só para vocês saberem qual é o próximo, ó. 121 mais 23 vai dar 144. 144, que é o resultado de 12 ao quadrado. Então aqui é só uma dica de como escrever esses quadrados perfeitos usando a soma. Beleza? Comentem!